Você já se perguntou se Deus realmente se importa com os detalhes da sua vida? Será que Ele está atento às suas perdas, às suas noites silenciosas, às decisões que você toma quando ninguém está olhando? Imagine perder o marido, perder a estabilidade, perder o futuro que você sonhou. E ainda assim, decidir confiar em Deus, mesmo sem nenhuma garantia do que virá pela frente. Hoje, eu vou te contar a história de uma mulher estrangeira, improvável, viúva e sem perspectivas, mas que tomou uma decisão que mudou completamente o rumo da história da humanidade. O nome dela é Ruth, e o que no início parecia uma série de coincidências, na verdade, era a mão da providência divina agindo em cada detalhe. Prepare-se para entender como Deus escreve as mais belas histórias de amor nos bastidores da dor e como a história de Ruth pode estar mais conectada com a sua vida do que você imagina. Mas antes de começarmos, já se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo. Eu confio na providência de Deus. Compartilhe essa mensagem para alcançarmos mais pessoas que precisam ouvir essa verdade hoje. Agora, vamos mergulhar nessa história extraordinária. A história começa no período dos Juízes, uma época descrita em livro de Juízes com a seguinte frase: cada pessoa fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Era um tempo de instabilidade espiritual, moral e social. E então, a fome atinge Belém. Sim, Belém significa casa do pão, mas não havia pão. Um homem chamado Elimeleque decide sair de Belém e ir para Moabe com sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Moabe não era apenas um país vizinho, era território inimigo histórico de Israel. Às vezes, quando a pressão aperta, tomamos decisões movidas pelo desespero, mas lá em Moabe, o que era para ser provisório se torna permanente. Elimeleque morre. Os filhos se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth, e algum tempo depois, os 2 filhos também morrem. Agora temos 3 viúvas, sem proteção, sem herança, sem perspectiva. Noemi chega ao fundo do poço e diz: não me chamem Noemi agradável, mas Mara amarga. Quantas pessoas hoje estão vivendo esse tempo Moabe, longe da promessa, marcadas por perdas, sentindo-se esquecidas por Deus. Mas aqui começa a providência. Noemi ouve que Deus visitou o seu povo e trouxe alimento novamente a Belém. Ela decide voltar, e aqui acontece uma das declarações mais lindas da Bíblia. Orfa decide ficar, mas Ruth toma uma decisão radical. Ela diz: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essa não foi apenas uma decisão geográfica, foi uma conversão espiritual. Ruth escolhe o Deus de Israel. E aqui está o primeiro princípio da providência divina. Antes de Deus mudar sua história, Ele transforma sua decisão. Ruth não tinha garantia de casamento, não tinha promessa de prosperidade. Ela tinha apenas fé. E fé é confiar antes de ver. Ao chegar em Belém, Ruth vai trabalhar colhendo espigas atrás dos ceifeiros, uma prática permitida pela lei de Moisés para sustentar os pobres. E o texto diz algo impressionante no livro de Ruth. Por acaso, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Por acaso? Não. Providência. Boaz era parente de Elimeleque, um resgatador Goel, alguém com direito legal de redimir a família. Boaz nota Ruth, pergunta quem ela é, e ao ouvir sua história, demonstra honra, proteção e generosidade. Ele diz: o Senhor retribua o que você tem feito. Perceba, Ruth foi fiel no secreto, e Deus começou a mover circunstâncias no público.
Quantas vezes você acha que está apenas sobrevivendo, mas Deus já está posicionando o campo certo? No capítulo 3, Noemi orienta Ruth a se apresentar a Boaz como alguém que pede redenção. Esse momento é profundo e simbólico. Boaz aceita, mas havia um parente mais próximo que tinha prioridade. Mais uma vez, parece que pode dar errado, mas Deus já estava à frente. O outro homem abre mão do direito. Boaz assume publicamente o compromisso e declara diante dos anciãos: vocês são testemunhas de que adquiri tudo o que pertencia a Elimeleque. Boaz se casa com Ruth, e aquela mulher estrangeira, viúva e improvável, torna-se mãe de Obed. Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, e séculos depois, em Belém, nasce Jesus. Ruth, a Moabita, entra na genealogia do Messias. O livro de Ruth não menciona milagres sobrenaturais visíveis. Não há mar se abrindo, não há fogo descendo do céu, mas há algo ainda mais poderoso: Deus agindo nos bastidores. E é exatamente assim que Ele age na nossa vida. Na porta de emprego que se abre, no encontro que parecia casual, na decisão difícil que você tomou por fé, na dor que parecia fim, mas era transição. Talvez você esteja em Moabe hoje, ou quem sabe colhendo espigas, ou até mesmo esteja esperando o Boaz da promessa. Mas se você permanecer fiel, a providência vai te encontrar. Ruth nos ensina que decisões movidas por fé geram destinos eternos, que Deus transforma perdas em plataformas, e o que parece coincidência é cuidado invisível, e que nenhuma origem limita os planos de Deus. Ela era estrangeira, mas Deus a incluiu na maior história já contada. E isso nos lembra: você não é definido pelo seu passado, você é conduzido pela providência. Se alguém dissesse para Ruth, no dia em que ela ficou viúva, que ela faria parte da linhagem de Cristo, ela não acreditaria. Mas Deus já sabia. E talvez você também não consiga enxergar o final da sua história hoje, mas Deus já escreveu. Permaneça fiel, confie na providência e continue caminhando. E acredite, o campo certo já está preparado.